Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Supremo da estrepitosa procela, não temerei, pois em ti confiante prosseguirei, porque és pra mim os momentos desta vida, te amarei, Senhor. Deus, o teu nome manancial de amor, quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor, com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Meu corpo abalar, minha alma aos céus, então tu has de arrebatar. Se eu perder a vida aqui, ganhá-la-ei para viver um dia junto de ti, porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue
ouvintes, o profeta desta era faz uma declaração em uma de suas mensagens, cujo título é "Para que foi dado o Espírito Santo?". Ele diz: você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Que coisa tremenda, e que deveria levar a todos quantos não têm recebido o Espírito Santo a um total desespero. Porque se a pessoa não é convertida, ela não tem o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, ela não será arrebatada. Ela não será arrebatada. O que significa também, ela não estará na primeira ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por outro lado, isso não é para quem quer, não é para quem grita, quem salta, quem chora, mas é para quem Deus chama. É para quem entende o chamado de Deus. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, depois de pregar o que o profeta Joel falou a respeito dessa promessa do Espírito Santo, que sem o qual ninguém poderá estar no arrebatamento. Ele respondeu e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós lemos a receita de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A mesma palavra diz que isto não é para quem corre, nem para quem quer, mas é para quem Deus chama. Sim, amados, devemos agradecer ao Senhor se de fato somos chamados. Agora, como se entenderia, como se poderia entender qual é o chamado de Deus? Através de quem Deus está chamando? Bom, Ele chama exclusivamente através de sua palavra. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado. E antes de ser convencido do pecado, o homem não pode se arrepender. A condição para receber o Espírito Santo está, em primeiro lugar, arrependimento. Mas isto não quer dizer, absolutamente, que apenas arrependido o homem já tem o Espírito Santo. Apesar do Espírito Santo realizar a obra do arrependimento, mas ainda não é o Espírito Santo habitando naquela pessoa. Então é um passo indispensável, necessário,
apesar de não ser tudo. É como o parto normal. Ele tem 3 etapas. E se não se completa as 3 etapas normalmente, então não é normal aquele parto. Tem que haver uma intervenção cirúrgica e tirar a criança por outro meio. Mas o Espírito Santo opera arrependimento que nos traz a justificação pela fé. E logo o mesmo Espírito Santo opera a santificação, que nos separa do pecado no qual nós estamos atolados. A santificação é a fé no sangue de Jesus Cristo, que o nosso passado foi apagado. Mas ainda não é tudo. É como se você pegasse um copo ali na lama. Quando você o tirou da lama, ele não estava mais na lama, logicamente. Mas ainda continuava sujo. Depois você lava o copo. Isto é a santificação. Então agora ele está limpo. A casa está limpa, adornada. Mas tem que se encher. Ainda está vazio. Então se enche aquele copo de água. É o caso conosco. Estávamos no pecado, na lama. Quando aceitamos a Cristo, somos tirados da lama. Pela fé no seu nome somos batizados. Pedro disse que você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. E não há outro batismo na Bíblia, a não ser em nome de Jesus Cristo. Se o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que Jesus exige em Mateus 28:19, não foi usado no seu batismo, você não é batizado. Você precisa ser batizado no nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Já que você quer preencher os requisitos da Bíblia, então vamos. Não pode ser absolutamente que Pedro, cheio do Espírito Santo, deixasse uma doutrina herética para a igreja de Jesus, quando Jesus lhe entregou as chaves do reino dos céus. Qualquer homem que julga ter as chaves do reino dos céus aqui na terra, ele deveria batizar o povo como São Pedro batizou. Então nós temos constatado que o arrependimento é o primeiro passo. A santificação é o seguinte, nos limpando, mas logo vem o enchimento do Espírito Santo. Por isso, ouvinte, é que ser crente de uma igreja, de uma denominação, isto não é nada, isto é tanto quanto você estivesse lá no mundo do mesmo jeito. Aliás, a sua condenação será maior. Muito maior, disse Jesus. Melhor fora que você não conhecesse. Isto eu não quero dizer que você tem que ser crente da minha igreja. Você tem que ser crente da palavra. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque caso contrário você não é convertido. E a sua natureza, a qualquer momento de prova, se você não tem o Espírito Santo, mostra que de fato você não é convertido. Você pode pensar que tem o Espírito Santo porque vai na igreja e grita aleluias, glória a Deus, e salta, e canta, e bate palmas, e fala em línguas, e profetiza, e cura os enfermos. Tudo isto são apenas obras do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo morando em você, habitando em você, como habitou em Jesus Cristo e logo se manifestou em sua totalidade
na igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, o profeta diz: só aqueles que estão cheios do Espírito Santo são os que vão no arrebatamento, pois os outros mortos não tornaram a viver, senão depois de um período de 1000 anos. Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no arrebatamento. Só pessoas cheias do Espírito Santo. Agora você diz: eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo que você tem ainda não lhe mostrou nas Escrituras que você está num batismo errado e que você precisa receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vejam que aquelas pessoas que João Batista batizou, Paulo tornou a batizá-las em Atos 19. E em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Você diz: mas na Bíblia uns dizem Senhor Jesus Cristo, outro diz Senhor Jesus, outro diz somente Senhor. Tudo isso se refere ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles está se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo como títulos. Se o batismo fosse nos títulos e um tivesse usado: bom, vocês sejam batizados em nome do Pai, outro apóstolo, outro evangelista dissesse: vocês sejam batizados em nome do Filho, e outro dissesse: você seja batizado em nome do Espírito Santo, era o suficiente para nós entendermos que a prática da igreja foi Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Mas Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, tudo é o suficiente para entendermos que o batismo da igreja primitiva foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Esclarecimento maior do que este não pode existir. Agora vamos para o cântico de Zacarias, parte desse cântico que está registrado em São Lucas, capítulo 1, versículo 74 e 75, que foi as escrituras que citamos na abertura desta programação. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Não pode acontecer uma libertação total na vida do crente sem que antes ele, aquele crente, seja libertado totalmente das mãos do inimigo. Nós não podemos de maneira alguma vivermos em santidade e em justiça, o que vale dizer cheios do Espírito Santo, sem que antes sejamos libertados da mão de nossos inimigos, para que possamos servir ao Senhor sem nenhum temor, com toda a ousadia, no corpo, na alma e no espírito. É uma escola que nós estamos tendo aqui, e isto é muito bom. O que nós precisamos é de uma chuva de ensinamento. Então, prestemos atenção, porque isto vale como salvação. Vale muito mais do que você pensa. Sem sermos libertados da mão de nossos inimigos. Quais são esses inimigos? Alguém diz: é o cigarro. Outro diz: é o álcool. Outro diz: é o tóxico. Outro diz: é o crime.
é o terrorismo. Sim, tudo isso são inimigos, na verdade. Mas são inimigos que só podem vir sobre a pessoa se antes de tudo ela estiver amarrada. Jesus disse que se o valente não for amarrado primeiro, o ladrão não pode saquear a casa. Se o dono da casa não for amarrado. E isto é verdade. É uma comparação bruta, rústica, grosseira. Mas veja se você pode ver urubu ali pousando, comendo uma vaca gorda que está de pé pastando ali. Não. Você só pode ver o urubu em cima de carniça, de coisa morta. O vício e tantas outras coisas só podem tomar conta da pessoa que está morta em delitos e pecados. E o maior inimigo que tem matado as pessoas é a religião, a falsa religião, o falso ensinamento, a falsa doutrina, a falsa igreja é o maior inimigo que se manifesta na terra. Foi esse o inimigo de Cristo. Foi a igreja que crucificou a Jesus. E não é outro que está rejeitando a palavra, o mensageiro da era. Em todas as eras da igreja, sempre a igreja, a falsa igreja, se levantou contra o mensageiro de Deus. Porque ele vem contrariando os seus princípios, vem ferindo as suas tradições de homens. Portanto, o anjo do Senhor diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Você quer ter o Espírito Santo? Você quer beber da água da rocha, Israel? Então tem que sair primeiro lá de dentro do Egito. Tem que passar pelo Mar Vermelho. Tem que expor o sinal. Tem que se livrar do inimigo. Deus te dá bênçãos. Deus te dá chuva. Deus te dá comida. Deus te dá dons espirituais. E tudo isso Ele deu para Israel, lá dentro do Egito. Tudo vinha através de Deus, mas condicionado pelo inimigo. Evangelho condicionado pelos homens, que não pode ferir doutrinas de homens, etc. Tudo isso é Egito. Saia do Egito hoje. Entre em Cristo. Receba a chuva da bênção, que é a palavra de Deus. Chuvas de bênçãos, promessas de Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Ouvintes, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, conhecer um pai como uma pessoa em que você pode confiar, da qual você se orgulha, dentro de seus limites, ele corresponde em tudo, muito embora sendo humano, é muito bom. Deve ser uma das melhores coisas para uma família, para um filho. Agora, pense você, ter conhecimento de um Deus
do seu poder, como é o nosso Deus. Um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Isto quer dizer que é só Ele é potente, só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é só Ele que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em qualquer parte do universo. E que só Ele é onisciente. Por isso, onipotente, onipresente, onisciente. Não existe outro. Aliás, ele diz, comigo não há outro. Os religiosos, com a fé originada no paganismo, querem colocar outros dois na divindade. Ele disse, não, comigo não há outro. E há um só Deus, um só Espírito. Ele enche os céus e a terra, ele é infinito. E em Jesus Cristo manifestou a sua plenitude. Toda a plenitude da divindade foi manifestada em Cristo Jesus. Essa é a natureza do nosso Deus. Por que não confiarmos nele de todo o coração, confiarmos em sua palavra? Por isso é que quando pedem oração e a fé está sendo o motivo daquele pedido de oração, nós entendemos que a pessoa está confiando naquele instrumento que vai orar por ela. Aquela pessoa que vai interceder por ela. Devemos considerar realmente os ofícios de Deus aqui na terra. Mas o trabalho do Espírito Santo, o trabalho real e verdadeiro do Espírito Santo, é levar a igreja em um todo a orar junto a Deus e interceder junto ao Senhor, fé em sua palavra, o que significa vida em si mesmo. Então, nós constatamos que o fundamento da cristandade, toda a cristandade, no sentido da palavra, toda a cristandade, tudo o que você é e tudo o que será, tudo está baseado sobre a fé na palavra. Orar uns pelos outros é bíblico, é escriturístico. Mas a consciência de que você pode entrar véu adentro no lugar santíssimo, ter a ousadia, através do sangue de Jesus Cristo, entrar no lugar santíssimo, isso não te faz um ser rebelde e independente, mas sim um crente que tem vida em si mesmo. Assim, a igreja
teria muito mais benefícios de Deus, usufruiria muito mais da graça do Senhor Jesus, se isso pudesse operar. Para começar, ela tem que estar toda em um acordo, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo parecer, porque tem o mesmo espírito. Duas pessoas que estão no mesmo espírito se concordam. O profeta Amós faz uma pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não. Não tem como. Às vezes estão juntos fisicamente, mas em espírito estão separados. Não se concorda, não há acordo, não há harmonia. Agora, esta unidade do Espírito Santo promove uma harmonia tal que, como o corpo humano, o corpo físico, tem seus membros, seus órgãos, vivendo tudo em função um do outro. É uma sincronização de órgãos, seria isto como de peças num automóvel? Uma dependendo da outra? É isso? Sim. Pode-se comparar. Pode-se fazer esta comparação. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Quando um membro padece, todo o corpo padece com ele. Uma dor no seu dedo compromete toda a sua atenção, compromete todo o seu sentido, compromete todo o seu corpo. Afinal, uma dor de dente, uma dor no olho, uma dor na cabeça, e assim por diante. E quando esses órgãos vitais entram em dificuldade, se comprometem, então todo o organismo acaba se comprometendo também, ficando comprometido. Uma das piores conclusões médicas que existe é esta: generalizou. Então aquele mal generalizou, espalhou por todo o corpo. Enquanto isso não aconteceu, ainda estavam lutando, os outros lutando por aquele, mas como aquele não está enviando a sua parte, eles vão se debilitando também e dando lugar àquele vírus, àquela bactéria, aquele mal, aquele câncer e assim por diante. Ora, o corpo de Jesus Cristo é um corpo místico. Você entende que isso é figurativo? Na verdade, mas se fala de um povo. São Pedro disse: povo santo, nação eleita. Firmando esta unidade da fé, todos crendo da mesma forma, pelo mesmo Espírito, lembrando-nos de que há uma só fé, então esse corpo místico
tem uma unidade, uma harmonia e é um exército invencível. A Igreja de Jesus, durante as eras, mesmo sendo levada ao holocausto, ao sacrifício, ela estava vencendo. Ela nunca foi derrotada. Mesmo quando estava morrendo, queimada, violentada terrivelmente, ela estava vencendo. É esse que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, a morte, afinal de contas, não significa o fim. Não significa extermínio. Não significa que acabou. Não. Aí sim é que este corpo toma posse da sua verdadeira identidade. É um corpo celestial. É um corpo glorificado. É um corpo como o do Senhor Jesus Cristo, com o poder de sujeitar a si todas as coisas, não mais sujeito ao tempo, ao espaço, à matéria e à luz. Uma vez estando nesta condição, então aí está a semelhança perfeita de Deus. O porquê do homem ter sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Se cumpre realmente de uma forma que o diabo não pode interromper esse programa. Morte não pode interromper. Dinheiro não pode interromper. Mulher não pode interromper. Fama não pode interromper. Política não pode obstruir esse plano. Nada deste mundo, nem exércitos, nem poderes bélicos, religiosos, jamais o exército de Satanás pode vencer esse corpo. São Paulo exclamou isto com a convicção tremenda, mas em todas estas coisas, se referindo a toda espécie de sofrimento, inclusive a morte, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, a unidade da fé está nisto. Que virtude tem alguma coisa, existe nessa coxa de retalho, cada um com seu credo, com seu dogma, com a maneira diferente de crer. Quantas fé existe na Bíblia Sagrada? Afinal de contas, nós temos de crer através de qual fé em nosso Deus? Ora, se eu pusesse a minha fé numa igreja, em qual delas poria? Em qual delas? Todas elas estão enredadas. Onde? Onde poderia pôr minha fé? Onde você poderia colocar a sua fé? Mas quando ponho a minha fé na palavra de Deus, então isso fica ancorado. Quando nós somos levados a estabelecermos a nossa fé em Deus,
não só honramos a Deus com isto, não só agradamos a Deus com isto, mas também significa que seremos como Deus. Pretensão? Presunção? Não! Foi Ele quem nos concedeu tal privilégio. O plano é dele. O programa é dele. O meio foi Ele quem criou. Ninguém pode interpretar a fé. Ninguém. Não há ninguém que possa interpretar a fé. Se alguém pudesse interpretar a fé, poderia interpretar a Deus. E ninguém interpreta a Deus. Deus é seu próprio intérprete. As profecias não são de particulares interpretações. Para cada um dizer isto é aquilo e aquilo é isto. De maneira controvertida uns com os outros. Não. Ninguém pode interpretar a fé como a fé de Abraão. Ninguém pode. Ninguém pode interpretar uma fé que levou pessoas a caminharem como ovelhas mudas para o matadouro, como Jesus Cristo caminhou para o Calvário. Elas desceram nas arenas cantando. Qual é a fé diferente que havia ali para morrer queimado? Lá não havia pluralidade de igrejas, de religiões. Era uma só, a única. Ali todos eram um. É para se imaginar realmente. Você está certa, você está certo em refletir. Sabe o que é isto? Cada um tinha o assim diz o Senhor. Mas o tempo está no passado? Tinha? Não, tem. Tem. Existe um povo, um corpo na terra, hoje, que tem a mesma fé, que tem o mesmo Senhor, que tem o mesmo batismo, que fala a mesma linguagem. Aí está a base do cristianismo verdadeiro. Essa unidade foi operada por Deus, através dele e seus profetas, através dele e o seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem. Como homem, ele foi um filho. Mas a sua unidade foi tão perfeita, por isso foi uma unidade simples. Ela não é uma unidade composta. Porque toda unidade composta é imperfeita, meu Deus. O povo precisava parar para isto. Não existe unidade composta perfeita. Deus é perfeito em unidade. A unidade é simples. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. É o Rei, sacerdote e profeta iluminando. Como Rei, como Pai, Ele é Rei e reina, como Filho, Ele é sacerdote, intercede, como Espírito Santo, Ele é profeta, Ele ilumina, Ele guia em toda a verdade, Ele inspira a fé perfeita, a fé que é a base da estatura do homem perfeito.
mas jamais você pode chegar a esta fé sem escapar da corrupção que há no mundo, principalmente a corrupção religiosa. Jamais. Nós estamos baseando em 2 Pedro, capítulo 1. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E como você pôde crer num pai responsável por você, te criou, correspondendo como homem, limitado, com a mãe. Você um dia pôde se jogar nos seus braços. Assim também, sendo uma filha de Deus, um filho de Deus, você não pode ter dúvida em se jogar em seus braços. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Sangue seu derramado ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou.
nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Ele diz: vida em mim acharás.